Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 10 de maio. O Bovespa apresentou aqui uma excelente alta de 1,62%, confirmando aqui mais um pivô de alta a favor da sua tendência, anulando a formação aqui desse forte topo, apesar de ter sido contra a tendência, mas foi uma sinalização significativa de topo, depois que ter fechado acima dessa região aqui de resistência. E Bov agora, a partir desse momento, consegue se manter acima da região aqui de 66.200, que foi já o fechamento acima desse patamar no pregão anterior, e agora consegue fechar acima também de 66.500. Logo, essa faixa de pontos tende a funcionar agora como um patamar de suporte, logicamente considerando esse primeiro ponto aqui, o topo anterior, a chamada mudança de polaridade, na faixa 66.851, também um primeiro ponto de suporte para o Ibovespa num possível recuo. Então o Ibov, a partir desse momento, falando em termos de resistência, só vejo resistência lá para a faixa de 69.000 até a máxima aqui desse topo em 69.487 pontos. Olhando agora para os futuros, cheguei a fazer recomendação no mini índice e no mini dólar, olhando para o gráfico de 10 minutos. Gráfico de 10 minutos no mini índice, a recomendação de compra foi aqui nesse ponto, na superação da máxima deste candle. Observe que o fechamento do primeiro candle da operação não foi bom e por esse motivo eu trouxe aqui a saída dessa posição para perda da mínima deste candle, dos 67.900 pontos. Foi logo na sequência a perda já da mínima, encerrei essa posição com a leve perda de 0,07%, capital total menos 0,08%. Antes dessa posição, eu tinha uma operação no mini dólar que eu vou comentar daqui a pouco, mas olhando para o G60 aqui do mini índice, a gente pode observar que a tendência de alta abriu já com forte gap para cima, gerando aqui um movimento muito forte para cima, faz 3 candles fortes para cima, agora fez 3 de correção e novamente aqui está no terceiro candle já de um movimento de subida no G60. Então podemos ter uma correção aqui, a chamada correção em ABC. Isso poderia acontecer já a partir do próximo pregão e fazer algo nesse sentido. Seria mais interessante para a ponta compradora. Dentro de um movimento que pode acontecer aqui, seria interessante para se trabalhar na ponta vendedora. O ideal até que tente vir aqui um pouco mais para cima, sem superar a máxima desse topo aqui, para gerar a possibilidade mais de trabalhar na ponta vendedora. Por outro lado, se ganhar força aqui para cima, ainda ficaria atento para operações na ponta compradora a favor da tendência. Então seriam as ocasiões aí que me chamaria mais atenção para se trabalhar ou na ponta compradora ou na ponta vendedora a partir do próximo pregão, logicamente buscando entrada através de um gráfico de menor periodicidade. Depois disso, vamos então falar do mini dólar. No mini dólar, recomendei aqui uma operação na ponta vendedora, foi essa operação aqui, na perda da mínima deste candle, depois de um forte gap para baixo, veio aqui embaixo, faz uma correção, recomendo venda. Essa venda começa bem, inclusive nesse candle aqui ela chegou a trabalhar aqui numa relação risco-ganho de 1 para 1, já batendo no 1 para 1. E o que é esse 1 para 1? É porque o stop era de 4 pontos, então significa dizer que do ponto de entrada até o ponto aqui, essa mínima, chegou a andar 4 pontos, ou seja, bateu o risco aí da operação. Só que visto isso, eu reposicionei o stop da posição aqui para cima da máxima deste candle. E aí deu uma pancada para cima em 2 minutos, veio aqui forte para cima e acionou a minha saída desta entrada, gerando aqui uma perda de 0,06%, capital total menos 0,09%. Foram 2 stops bem pequenos, mas é uma pena isso aqui ter acontecido no sentido de minha expectativa estava um pouco mais para baixo, e depois disso dá uma congestionada. E a primeira operação do dia foi justamente no mini dólar, a outra foi já buscando a operação no mini índice. Depois disso eu não fiz mais recomendações no pregão de hoje. Olhando para o G60 do mini dólar, pensando no próximo pregão, tem aqui um movimento para baixo, a tendência é de baixa no G60, faz um movimento de correção mais fraco do que está sendo esse movimento de baixa. Então dentro desse movimento de subida, ficaria atento um pouco mais para se buscar a operação na ponta vendedora após alguma sinalização de baixa, seja no gráfico de menor periodicidade ou mesmo no gráfico aqui de 60 minutos. Seria mais interessante para se trabalhar justamente a favor de um movimento a favor da tendência. Caso venha já trazer sinalização para baixo aqui no início do próximo pregão e ganhe novamente força para cima, me chamaria atenção para se arriscar alguma operação ainda na ponta compradora, caso não ganhe muita força para baixo. Olhando aqui para as ações, PETR4 no pregão de hoje, alta significativa, 4,17% de alta, conseguindo finalmente fechar acima daquela região de 14,35 até uma região de R$ 14,50, algo interessante em relação a essa região aqui agora funcionar como suporte. Seria algo mais significativo para a Petro se manter acima desse patamar para trazer uma expectativa maior de se buscar novamente uma região mais pesada em termos de resistência,
que é uma região aqui na faixa dos 15 reais, em torno de R$ 14,94 até os R$ 15,16. Lembrando, dentro do que eu mencionei nas últimas análises, me chama mais atenção na ponta compradora da Petro, depois de já começar também sinalizando novamente um novo movimento para cima, até de um fundo ascendente já no semanal. Me chama mais atenção na Petro de se buscar compra através de alguma correção aqui, seja no gráfico diário, principalmente, e no gráfico 60 minutos, arriscando um pouco mais, seria através de um fundo ascendente acima dessa região dos R$ 14,50. Olhando agora para a Vale 5, na Vale 5 no pregão de hoje, ficou ali estável, mais 0,08%. Dentro dessa estabilidade, me chamaria atenção para se trabalhar na venda se esse candle não fosse muito grande aqui. Por que muito grande? Porque é um candle que traz aqui um risco em torno de 3,9% e o espaço profundo 2,6%. Então é um pouco desproporcional na questão da relação risco-ganho, mas se esse movimento se estender aqui um pouco mais, vier aqui mais 1 a 2 candles aqui para cima, me chamaria um pouco mais atenção para se buscar essa venda, ou seja, se afastar um pouco mais dessa região de topo e trazer uma melhor relação risco-ganho para a posição de venda e de swing trade, visto que a ação ainda está trabalhando dentro de uma tendência de baixa. Para anular essa tendência de baixa nesse primeiro momento, precisa romper esse topo anterior aqui localizado em 27,46. Seguindo, nós temos aqui para falar de algumas ações. Lame 4 recomendei compra no pregão de hoje, na superação da máxima do pregão anterior. Mas infelizmente o ativo abriu com um gap forte de alta e não voltou aqui para o preço sugerido para entrada na faixa de 17,52. Que até comentei que avaliaria um possível retorno para buscar essa entrada, mas terminou não acontecendo, então essa recomendação foi cancelada. Então eu optei por não entrar mais acima, ou seja, quase 0,5% ou mais acima do preço sugerido para entrada na Lame 4. Então a operação cancelada na Lame 4, na realidade a recomendação cancelada na Lame 4. Detex 3 também cheguei a recomendar a compra, mas ela não executou na superação da máxima no pregão de ontem, dentro do que até falei na última videoanálise. BRSR6, a operação que a gente ainda está na ponta compradora, fechou bem, fechou com alta aqui de 1,67%, se aproximando do objetivo. Hoje ficou ali a 6 centavos do objetivo, bateu em 15,95. Expectativa é que ela venha buscar essa região de R$16, testar essa região aí do objetivo, até mesmo buscar essa região de topo anterior em R$16,26. Vamos ver se ela consegue fazer isso a partir do próximo pregão. Se a gente olhar aqui para o gráfico intraday de 60 minutos, ela termina o pregão gerando um fundo interessante no G60. Fato é que o stop já pode ser reposicionado aqui para baixo dos R$15,50, a mínima do pregão de hoje. Seria na faixa de 15,49 o stop, ou mesmo sendo aqui mais restrito em relação à proteção de lucro, mais perto ali a proteção de lucro, na faixa ali dos R$17,62, que é justamente o ponto que gera a relação risco-ganho de 1 para 1. Depois disso, então, vamos agora para a VVAR11. VVAR11 é um ativo que gerou uma estilingada aqui para cima e vem fazendo uma correção, iniciando aqui uma formação algo semelhante a uma flâmula, depois desse forte mastro aqui para cima. Então esse ativo tendo mais um pregão ou 2 pregões aqui para baixo, ou não tendo, rompendo aqui para cima, já seria uma das possibilidades de se arriscar uma operação na ponta compradora, na expectativa que venha trazer mais uma movimentação aí para cima nesse papel. Se tiver mais pregões aqui, seria ainda aceitável essa formação e na sequência até uma busca de compra de fundo aqui ascendente nesse papel. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.